Olá pessoal, meu nome é Matheus Oliveira. Fiquei muito contente quando recebi a oportunidade de estar gravando esse vídeo para vocês diretamente de cá de Portugal, para falar um pouco sobre o poder de compra e a relação da moeda brasileira, o real, e o euro. Eu formulei um tema: a economia não ajuda se não houver princípios administrativos. O que eu quero dizer com isso? Se você sair do Brasil na intenção de juntar dinheiro, você tem que entender uma coisa: a diferença do valor da moeda de um país para o outro. Porque quando eu cheguei cá em Portugal, eu percebi logo uma enorme diferença no valor, em relação do real, moeda brasileira, com o euro, que é a moeda daqui, né, de Portugal, da Europa. Atualmente o euro está valendo, comparado ao real, 6,7 ontem. Hoje eu ainda não conferi, mas ontem estava 6,7 e já atingiu, nesse período de pandemia, já atingiu 6,12. Então a gente percebe de cara uma desvalorização muito grande do real. Isso, para quem está chegando em Portugal, é um desafio, é um pouco difícil, porque você vai sofrer uma perca financeira considerável. Então, será que compensa sair do Brasil, vir para o exterior, com a intenção de uma melhor qualidade de vida, com a intenção de juntar dinheiro? Será que realmente compensa? Será que nós conseguimos comprar mais com menos, que é o que muitas pessoas falam, né? No Brasil mesmo, se tem ir para o exterior. A gente tem realmente essa sensação de que nós conseguimos comprar mais com menos. Por quê? É simples, a moeda vale mais. Então, não é que você vai ter mais dinheiro, mas você vai ter um poder de compra maior. Eu vou dar alguns exemplos aqui muito interessantes. Por exemplo, vamos começar com um exemplo mais básico: a Coca-Cola. Uma Coca-Cola de 2 litros no Brasil, eu acredito que está na média de 10 a 12 reais, dependendo do local. Aqui em Portugal você vai encontrar Coca-Cola de 2 litros por 2 euros, 1,50. Onde 1 litro você vai encontrar por 80 cêntimos. É uma diferença absurda. Mas algumas pessoas ainda vão virar e falar assim: mas se você pegar 2 euros, multiplicar por 6, vai dar 12. É a mesma coisa. Entretanto, você vai ter que comparar de real para real e euro para entender o poder de compra. Por exemplo, o salário mínimo no Brasil está em torno de 1.100, vamos arredondar para 1.000 reais. O salário mínimo aqui, o salário básico, que a gente chama aqui em Portugal, está em torno de 650, 700 euros. Mas tem a ajuda alimentar, a ajuda de transporte, isso está em torno de 800 euros. Mas algumas pessoas ganham comissão aqui. É muito comum a gente ver lojas, estabelecimentos, utilizando a comissão como também forma de pagamento adicional. Então algumas pessoas conseguem um salário de 1.000, 1.200 euros, mas vamos arredondar para 1.000 também, para a gente entender um pouco melhor esse poder de compra. Utilizando o mesmo exemplo da Coca-Cola, você com R$1.000 no Brasil, você gastaria R$12 para comprar uma Coca-Cola de 2 litros. Aqui em Portugal, com os mesmos 1.000 euros, você gastaria 2 euros para comprar a mesma Coca-Cola de 2 litros. Olha que interessante, poder de compra totalmente diferente. Mas algumas pessoas vão insistir em calcular o euro para o real. Entretanto, você não está mais ganhando em real. Observe que você já tem R$12 a menos em R$1.000. E aqui em Portugal você só tem 2 euros a menos em 1.000 euros. Então você tem uma quantidade a mais de dinheiro consigo. Vamos aumentar um pouco esse exemplo. Um iPhone 8 Plus no Brasil, eu acredito que está em torno de R$3.500, R$4.000, não sei ainda quanto que está. Mas aqui em Portugal, um iPhone 8 Plus, você vai conseguir comprar em torno de 350 euros, 400 euros. Bom, é uma diferença considerável se você continuar analisando de euro para euro, real para real. Por quê? Para você conseguir comprar um iPhone 8 Plus no Brasil, com salário mínimo de R$1.000 que a gente está usando no exemplo, você precisaria de 3 meses e meio, 4 meses para comprar
Isso sem você gastar nada do seu salário para poder comprar um iPhone 8 Plus à vista. Utilizando o mesmo exemplo do iPhone 8 Plus no euro, observe que você tem um salário mínimo de 1.000 euros e com 350 euros você compra um iPhone 8 Plus. Então seu poder de compra é enorme, porque em um mês, que no Brasil você levaria o 4, você consegue comprar à vista um iPhone 8 Plus e a Coca-Cola. Olha que interessante. E ainda sobra dinheiro para você pagar um arrendamento, comprar a feira, enfim. Arrendamento aqui, para quem não sabe, é aluguel e é um pouco elevado. Mas se comparado ao Brasil, ainda assim compensa, porque você já vai estar ganhando em euros. Só vai ser uma dificuldade para quem está chegando aqui na Europa. Então vamos concluir um pouco a nossa linha de raciocínio e entender melhor o que eu estou relacionando. Se nós estamos comparando euro com euro, real com real, e o euro te dá mais poder de compra, então em que momento, em que situação nós podemos comparar o euro com o real e o real com o euro? Exatamente nessa mudança geográfica. Quando você sai de um local para o outro, você pode comparar uma moeda com outra. Por exemplo, se você também for fazer investimento no exterior, você vai conseguir perceber claramente essa diferença. Vou utilizar um exemplo básico. Quando você tem um parente no exterior, no caso, cá em Portugal, você envia R$600 do Brasil para Portugal, para aquele seu parente conseguir ter 100 euros aqui e utilizar. Bom, se você for enviar os mesmos 100 euros para o Brasil, observe que não vão ser R$100, vão ser 600, né? Só invertir. Então, o que isso vai influenciar? Imagine você aqui em Portugal, recebendo um salário mínimo de 1.000 euros que foi utilizado no exemplo. Esses 1.000 euros, tirando 400 do iPhone, que eu utilizei o exemplo, sobra 600. Tirando ainda os 2 euros da Coca-Cola, sobra 598 euros. Você pode pagar seu arrendamento, que é em torno de 300, sobra 298. Você resolveu enviar para o Brasil, sobrou, vou enviar para o Brasil, para os meus parentes. Vão ser em média, arredondando para 200 euros, vão ser em média R$1.200 no Brasil. Isso é mais do que um salário mínimo no Brasil, enquanto aqui vai ser o mesmo esforço que você utilizaria para juntar R$200 no Brasil. Está entendendo um pouco minha linha de raciocínio? Observe, 200 euros, R$200. Mesmo sacrifício, o mesmo esforço de economizar, princípio básico da administração. Então, esses 200 euros se tornaram R$1.200 no Brasil. Compartilhando um pouco do conhecimento que eu tive depois que cheguei aqui. E gostaria de mandar um abraço para esse cara fantástico, professor de vocês. Confia nesse cara, ele tem muito a ensinar para vocês. E um abraço.